amor do Senhor Jesus Cristo esteja dentro da sua vida, dentro de você. Nós temos aprendido tanto, com a palavra de Deus, e eu tenho aprendido que o nosso poder, o poder exterior, o poder da nossa fé, se manifestado no nosso dia a dia, durante as nossas atividades, esse poder é manifestado como fruto, de algo interior. Quando nós recebemos Jesus, quando nós nascemos de novo, como Nicodemos perguntou para Jesus, como pode um homem adulto nascer de novo? E Jesus respondeu para Nicodemos, não é voltar ao ventre materno, mas é nascer espiritualmente, é nascer de Deus. E quando nós experimentamos isso, os frutos que seguirão a nossa vida serão frutos de poder, serão frutos que o Espírito Santo vai nos dar e para termos uma vida abundante no Senhor. Hoje nós estamos terminando o livro de Juízes, porque é um livro pequeno, e nós logo estaremos então iniciando o livro de Ruth. Mas antes de terminarmos Juízes, eu queria comentar com vocês o seguinte: nós falamos aqui sobre Gideão, vocês se lembram? Das histórias, do chamado que Gideão teve, dos milagres que ele viu Deus operar através da vida dele, no meio deles. Nós vimos também sobre a vida de Sansão, um homem que foi chamado ainda quando no ventre, podemos dizer assim, da sua mãe, e foi usado poderosamente nas mãos de Deus. E hoje nós vamos ver sobre Débora. Quem era Débora? Débora, ela tinha algumas funções como juíza. Ela atuava nas questões religiosas, nas questões políticas e questões militares. É para quebrar todo o paradigma de que o Senhor não usa as mulheres, que as mulheres não podem ser usadas nas mãos de Deus. O Senhor chamou Débora para liderar uma nação. Ela governou Israel perante o reinado de um rei, Jabim, que era do inimigo, ele era dos cananeus, e Deus levantou Débora ali para ser um exemplo de fé, um exemplo de mulher de Deus. Então eu queria ler com vocês, de uma maneira calma, tranquila, mas vamos ler o que a palavra de Deus diz em Juízes 4, a partir do 1, sobre Débora. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Mais uma vez, nós vamos ouvir aqui que os israelitas da geração atual aqui do livro, eles não estavam levando Deus a sério. Seus pais, seus avós, com certeza levaram Deus a sério, viram Deus agir, mas eles não passaram a sua fé para as gerações futuras. Então hoje, no momento que nós estamos vivendo aqui, Débora, os israelitas estavam tendo atitudes que não agradavam ao Senhor. Assim o Senhor de Israel os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que era um homem mau, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, isso mesmo, que habitava em Arosete-Agoim. Versículo 3. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Nós vemos aqui o povo de Deus novamente, passando por momentos de escravidão, por momentos de martírio, de opressão, quando esse rei, Jabim, que era um rei do coração mau, ele realmente oprimia o povo. Versículo 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela liderava, Deus a levantou como juíza, como profetisa, e Deus usava profundamente a vida de Débora. Ela se assentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Eles não iam lá para pedir que ela desse uma opinião, que ela desse uma diretriz,
que ela desse uma ideia. Não, a Bíblia fala bem claro. Eles iam lá para que ela decidisse as suas questões. Eles confiavam nela, porque ela era uma mulher sábia, ela era uma mulher de Deus, ela era uma mulher usada por Deus e colocada nesta posição por Deus. Vamos para o versículo 6. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, e lhes disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército do rei Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quezim e os entregará nas suas mãos. Nós estamos vendo aqui uma batalha que irá se iniciar. Baraque disse a ela: Débora, se você for comigo, irei. Mas se você não for, não irei. É isso mesmo. Quando nós temos a companhia de uma pessoa de Deus, de uma pessoa que é um instrumento de Deus na terra, você deve andar com ela. Você deve seguir os passos. Você deve contar com as suas orientações, com as suas orações. E Baraque disse isso: Débora, se você for comigo, você como profetisa, como juíza, se você for, eu irei. E Débora, no versículo 9, respondeu: está bem, eu irei com você. Mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Nós vemos aqui ela profetizando, nós vemos aqui ela revelando que eles iriam enfrentar a batalha, mas que a honra não seria dado, para Baraque, por causa do modo dele ser, mas que Sísera, que era o comandante do exército, ele seria entregue nas mãos de uma outra mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali 10.000 homens, e seguiram, e Débora também foi com eles. Nós vemos aqui que ela enfrentou, uma situação de guerra, uma situação difícil junto com Baraque. Débora disse a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Nós vemos aqui que Débora incentivando, a Baraque: vá, porque o Senhor vai na sua frente. Quando você pede uma orientação de uma pessoa de Deus, com certeza ela será sincera. Ela dará a direção de Deus: vá, não vá, espere, vamos orar. O Senhor dá a direção para que aquela pessoa possa te orientar. E dessa forma, então, aconteceu. E nós vemos aqui o seguinte, que Sísera, que é o comandante do exército, porém fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Eber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor. Jael saiu ao encontro de Sísera e convidou: venha, entra na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Nós vemos aqui que Jael entra agora na história, Aquele homem fugindo, aquele homem com medo, recebeu o convite dela: entra na minha casa, e ele entrou e ela o escondeu. Versículo 19, ele disse: estou com sede, por favor, dá-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique na entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Ele orientando Jael para que ela o escondesse ali. 21. Entretanto, Jael, mulher de Eber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo.
e cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Nós vemos aqui algo trágico, né? Nós vemos que na Bíblia nós temos sim histórias, né, suaves, histórias ternas, histórias de amor, mas temos também histórias comoventes, né, de muita ação, no caso deste episódio. Baraque passou à procura de Cícera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera morto. Nós vemos aqui, por que eu quis ler essa história para vocês? Para vocês verem como Deus usa uma mulher. Esse livro foi escrito há 1050 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. É uma história tão antiga, onde Deus, no Velho Testamento, estava usando a mulher, e ela profetizou, dizendo que aquele comandante do exército, né, do rei Jabim, chamado Cícera, ele seria entregue na mão de uma mulher. E foi isso que aconteceu, ele foi entregue na mão de Jael, e ela o executou. Nós vemos que o Senhor usa as pessoas da forma como Ele quer, no contexto que Ele quer. Eu queria encerrar nessa noite dizendo para você que você possa buscar do Senhor tudo que Ele tem para a sua vida. Nós sabemos que o Senhor tem prazer em te abençoar, Ele tem prazer em usar a sua vida como usou a vida de Débora, como profetisa, como juíza, como uma mulher forte em Israel. Que o Senhor possa te levantar aí na sua casa, né, para que você possa ser uma mulher que edifica um lar, o marido que seja o cabeça da esposa, que o marido seja, né, o líder espiritual da casa, que cada um de nós possamos tomar consciência do nosso papel na nossa família, no nosso ministério e aonde o Senhor nos colocou. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde poderosamente. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.